Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 14. Mateus 26, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. Pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos conduz nessa meditação, para que possamos ser edificados, consolados e exortados por Ti mesmo. Edifica a Tua igreja para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jean-François Manzoni e Jean-Louis Barsault, esses dois autores escreveram sobre o fracasso inevitável. O fracasso inevitável. E eles trataram desse assunto, chamando a nossa atenção para o perigo de olhar para uma decepção, olhar para um fracasso de um projeto e não saber trabalhar esse fracasso no coração. E o fracasso inevitável, segundo eles, começa quando nos relacionamentos, seja no trabalho ou em qualquer outra área da sua vida, você já determina nas primeiras percepções um rótulo na sua relação com o próximo. Você já num primeiro momento tenta julgar alguém, suas motivações, suas iniciativas, sua criatividade, as suas perspectivas, e você já num primeiro momento forma ali uma opinião sobre aquele indivíduo. Outro equívoco nessa caminhada é quando você pega impressões de outras pessoas que se relacionaram com aquele indivíduo antes, e a partir dessas impressões de outros, de terceiros, você já chega para o relacionamento com preconceitos, com conceitos pré-concebidos. Outra característica é você detectar traços de incompatibilidade social, e isso conduz o seu relacionamento a um fracasso inevitável. Quais são os resultados desse tipo de abordagem, de início de relacionamento? Aquele que você se relaciona, quando você começa a trilhar esse caminho do fracasso inevitável, ele para de contribuir voluntariamente, ele começa a se distanciar, ele evita contato. E aí, os relacionamentos ficam atrapalhados, porque a pessoa não consegue experimentar o máximo do outro. Ele não consegue mais olhar para o outro de maneira justa. Ele começa a criar uma sobrecarga no outro, a partir das suas próprias expectativas. E por isso essa pessoa, carregada desses conceitos previamente concebidos de maneira tão equivocada, com tantas expectativas silenciosas, caladas e frustradas, começa a caminhar para esse relacionamento, para um fracasso inevitável. Quando nós pensamos sobre o desafio dos 12, aprove a Deus deixar como exemplo um desses 12 como aquele que trilhou o caminho do fracasso inevitável. E se tem uma coisa muito bonita na Escritura Sagrada, é que a Bíblia ela vai nos ensinar a aprender com os grandes acertos da humanidade, de homens e mulheres, de Deus que se relacionaram com Ele, mas a Bíblia também vai nos ensinar a aprender com o erro do outro, a observar aonde o outro errou. A Bíblia também vai nos ensinar a observarmos os nossos próprios erros, os nossos próprios fracassos, aonde nós erramos. Tudo isso é uma dádiva de Deus, para que possamos ter equilíbrio, sabedoria, conhecimento, e assim aperfeiçoarmos a nossa caminhada.
A questão não é se nós vamos fracassar ou não. A questão é como nós vamos nos relacionar diante do fracasso, do nosso próprio fracasso, ou do fracasso de relacionamentos de outras pessoas, de projetos que nós criamos na nossa vida. Judas, ele entra para a história como esse exemplo de um homem que fracassou. O nome Judas significa Jeová conduz, vem da raiz da palavra Judá. Olha que coisa interessante. O sobrenome Iscariotes é provavelmente a designação da cidade de onde ele vinha, que era Quiriote Erzon, no sul da Judéia. Então aí vem o Judas da cidade de Queriotes. Essa é a ideia de Judas Iscariotes. Em todas as listas dos apóstolos, se você ler todos os evangelhos, Judas entra para a história como o último a ser citado. Em todas as listas, quando você lê a lista dos 12, você encontra Judas por último. E sempre com uma vírgula dizendo que foi quem traiu o Senhor, ou o traidor, e assim por diante. Quando nós chegamos aqui em Mateus, no capítulo 26, muita coisa já havia acontecido. O momento agora é crucial no ministério de Cristo Jesus. Nós estamos caminhando para os últimos momentos do ministério de Cristo Jesus. Agora, em breve, Jesus será preso, julgado, crucificado, morto e ressuscitará. E é nesse momento, o momento mais importante da vida de Jesus, que a traição de Judas vem à tona. Uma das características das traições nos relacionamentos é que, via de regra, elas acontecem nos momentos mais delicados, aonde você precisa mais de alguém. É aquele momento que a traição acontece. O momento em que há uma extrema fragilidade, ou o momento em que exige uma atenção, uma dedicação dobrada no relacionamento. A traição entra por a brecha do desgosto e rompe e machuca. Foi isso que aconteceu aqui. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que existe uma partícula muito interessante nele. O capítulo 26 de Mateus diz que Jesus foi ungido em Betânia, e no versículo 14 que nós lemos, aparece então, depois de um momento tão bonito, de um momento onde estava se celebrando a ressurreição de Lázaro, no momento onde uma família está celebrando a vitória sobre a morte, onde estão Lázaro, Marta, Maria, e o povo ali reunido em júbilo. E nós sabemos pela leitura do texto paralelo de João capítulo 11 e João capítulo 12, que naquele momento todo especial, Maria quebra um vaso de alabastro. O alabastro é um mármore fino, lá do Egito, caríssimo, que guardava um perfume que era de um bálsamo de nardo puro. O valor dito por João é de 300 denários, era muito dinheiro, era um ano de salário custava aquele perfume, um ano de salário. E quando todos estão experimentando aquele momento sublime, aquele momento de celebração, aquele momento de alegria, aquele momento de vitória sobre a morte, Judas não consegue se alegrar. Judas não consegue se alegrar. João escreve dizendo assim: o perfume encheu a casa. Judas diz: que desperdício. Melhor seria ter vendido esse perfume e ter distribuído para os pobres. João, narrando esse texto paralelo, diz: Judas falava isso não porque amava os pobres, mas porque era ladrão e queria pegar aquele recurso financeiro que naquele momento Maria estava dedicando ao Senhor Jesus. Judas ficou indignado, por isso o versículo 14 diz: então, diante desse momento, então, o Judas, que era um dos 12, ele abandona a caminhada.
A ressurreição de Lázaro é o ponto em que todos aqueles que odiavam Jesus e eram políticos e religiosos, religiosos políticos e políticos ditos religiosos e políticos não religiosos, a ressurreição de Lázaro é o momento em que todos esses que odiavam Jesus se uniram e disseram: chega, agora não dá mais. E diz os evangelhos que a partir daquele momento eles começaram a planejar a morte de Jesus de maneira mais efetiva e também a morte de Lázaro. Então, Judas escreve agora o seu fracasso espiritual. O versículo 16 diz que Judas fracassou, mesmo tendo todas as informações. Versículo 16 diz: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, um dos 12, os evangelistas deixam isso bem claro, não foi um desconhecido que traiu Jesus, não foi um discípulo que andou algumas vezes com Cristo Jesus, não foi uma pessoa desatenta que traiu Cristo Jesus. Quem traiu a Cristo Jesus foi uma pessoa do seu círculo mais íntimo, um dos 12. Judas tinha todas as informações sobre o ministério de Jesus, porque havia andado ao lado do Senhor Jesus por 3 anos. Judas viu Jesus ressuscitar mortos, expelir demônios de outras pessoas. Judas viu Jesus andar sobre as águas. Judas viu Jesus curar todo tipo de enfermidade. Judas viu Jesus chorar com os que estavam chorando e consolá-los. Judas sentou à mesa com Jesus durante todo o ministério de Jesus. Judas, com o corpo apostólico, dormia e acordava nas jornadas ao lado do Senhor. Judas sabia. Judas não foi um traidor sem informações. Ele viu tudo. E ele era reconhecido dentro do grupo. Ele era reconhecido dentro do grupo a ponto de ser o tesoureiro do grupo, o responsável por administrar as finanças. Judas, mesmo sendo o único do corpo apostólico que não era natural da Galileia, porque ele era do sul da Judeia, ainda assim foi aceito, foi dado a ele reconhecimento, e o Senhor Jesus permitiu que ele andasse o tempo todo. Ele nunca foi desprezado, mesmo no momento da ceia. É interessante observar que Judas está próximo do Senhor Jesus. Ele era um dos 12, e ele tinha todas as informações, e mesmo assim fracassou. O poeta Samuel Johnson diz o seguinte: conselhos quase nunca são bem-vindos, e aqueles que mais precisam são os que menos gostam de recebê-los. Judas recebera um conselho atrás do outro, um ensino atrás do outro, mas com certeza, como ele já vinha com pré-conceitos na sua mente, como ele já vinha com toda uma estratégia estabelecida para o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus, dia após dia, não correspondia às suas expectativas, à sua primeira impressão, ao seu desejo, àquilo que ele havia ouvido sobre a vinda do Messias, ele começou a trilhar o caminho do fracasso inevitável. Segunda característica de Judas é que Judas fracassou quando ele deixou a liderança de Cristo e começou a seguir a liderança de corruptos. O texto vai dizer: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, ele é tão conhecido que o nome dele fica revelado, indo ter com os principais sacerdotes, ele propõe: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. Observe que os principais sacerdotes não foram até Judas. Observe que não houve uma proposta para que Judas traísse Jesus Cristo. Houve uma decisão deliberada do coração dele. Houve no coração de Judas um desejo de traição. E ele foi atrás daqueles que ele sabia que poderiam levar a cabo um projeto macabro de perseguir o Senhor Jesus Cristo. Eles usavam a religião para poder político. Judas sabia disso.
Eles usavam a religião para adquirir fortunas. Judas sabia disso. Judas não foi até estes homens sem saber quem eles eram. Ele sabia. Eles tinham uma visão. Esses homens tinham valores acerca do mundo e da vida que agradavam tremendamente Judas. E Judas negocia a vida do nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. O pastor John MacArthur diz o seguinte: Judas seguiu Jesus em função de seus desejos egoístas da ambição humana e mundana, da avareza e da ganância. Judas sentiu o poder de Jesus e desejou igual poder para si. Seu interesse no reino não vinha do amor à salvação ou a Cristo. O seu interesse era no que ele poderia obter, ele próprio poderia obter. Suas ambições eram alimentadas pela cobiça de riquezas, poder e prestígio. Judas entrava na presença de Jesus, junto com os outros apóstolos, pensando: o que é que eu posso tirar aqui de vantagem para mim? O que é que eu posso ganhar nesses relacionamentos? Judas entrou ali para ser servido e não para servir. Judas tinha no coração os valores daquilo que vai em contraposição direto aos valores do reino de Deus. Por isso, ele deixa de seguir a Jesus, porque o discurso de Jesus, o ensino de Jesus, a prática de Jesus, não coadunava com os sonhos, os projetos de poder político e financeiro desse homem, que tinha toda a sua expectativa de vida apenas na construção de um reino terreno. E por isso ele fracassou. Ele fracassou quando deixou de olhar para Jesus, para olhar para os valores do reino dessa terra. Assim como em tantos outros momentos da Escritura Sagrada, homens e mulheres fracassaram quando tiraram seus olhos do Deus Todo-Poderoso, daquilo que Deus determina como valor, como visão e como missão, e passaram a olhar lateralmente para aquilo que outras pessoas estavam vivendo, ao invés de olhar para frente, para o plano do soberano Senhor das suas vidas. Judas fracassou. A terceira característica desse fracasso de Judas é que ele troca a missão pela traição. Desse momento em diante, diz o texto, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Perceba que a traição ela foi planejada, e para a mente de Judas, ele sabia que num determinado momento, aquele homem chamado Jesus Cristo poderia ser levado por qualquer grupo de soldados. E isso vai acontecer no Getsemane. Jesus está no Getsemane depois da última ceia, e Judas chega, já é noite, com um grupo de soldados armados. No coração de Judas ali existe a sublimidade da realização de um projeto. Judas entra pelo jardim do Getsemane com autoridade mundana, com inspiração diabólica. Ele chega guiado pelo ódio. Ele chega com todo o aparato militar, que era extremamente desnecessário. E Jesus olha para esse homem e recebe dele o beijo da traição. Judas, ao beijar Cristo Jesus, ele muda o símbolo da amizade pela traição. Ele muda o conceito de cumprimento entre amigos. E isso é muito secular, isso é muito mundanizado. Isso vem acontecendo há milênios e milênios na história da humanidade. Nós vivemos uma humanidade que deteriora aquilo que é mais belo, aquilo que é mais singelo, aquilo que é mais puro, aquilo que é mais bonito no reino de Deus.
Nós vivemos no meio de uma humanidade que deturpou os conceitos de amor, respeito, fidelidade, mansidão, domínio próprio, de gentileza, de cordialidade, de romantismo, de poesia, de conquista. Nós vivemos uma humanidade que, ao longo de toda a sua história, vem implodindo esses conceitos, vem implodindo os relacionamentos, vem estabelecendo o selo do fracasso, aonde o cristão encontra confiança. O cristão confia no amor. O mundo vem e diz, não confie, isso é fracasso, sela. O cristão confia numa relação respeitosa entre pessoas, de igualdade, de fraternidade, de amor ao próximo mesmo. O mundo vem e sela, isso é fracasso, isso não funciona. O mundo não aceita o altruísmo, ele vem e prega ali o símbolo do fracasso egocêntrico. Judas estabelece, personifica no relacionamento com Cristo Jesus toda essa deteriorização da relação mais bonita da amizade. O ósculo que é santo, agora se torna o beijo da traição. Para o traidor não existe afeto. Para o traidor não existe, porque ele trabalha só para si mesmo. E um traidor não sente. Ele faz o mal e vai embora. Ele faz o mal e dorme tranquilamente. A Bíblia vai dizer que uma pessoa, quanto mais longe de Deus, mais dura se torna o seu coração. Ela pode exercer projetos e mais projetos que vão trazer corrupção e morte na vida de muitas outras pessoas, e ele dorme em paz, ele não sente. Nós percebemos isso aí hoje no Brasil e no mundo inteiro, quando percebemos a corrupção, tirando recursos da área da saúde, milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas padecendo, pais carregando seus filhos, filhos carregando seus pais, amigos vendo outros amigos sofrendo por falta de recursos, desviados por corruptos e mais corruptos que não têm um pingo de sentimento em seus corações, são duros como pedra. Eles querem amontoar riquezas e mais riquezas porque vivem os mesmos valores de um Judas. Beijam o beijo da traição, abraçam, principalmente nas campanhas, o abraço da morte. John Maxwell diz, independentemente de quais sejam as circunstâncias, a nossa maior limitação não é o líder que está acima de nós, a nossa maior limitação é o espírito que está dentro de nós. Judas consegue realizar o seu projeto, leva a cabo a traição. Jesus é preso e Jesus é condenado à morte. E aí o final da vida de Judas é muito triste, porque o texto vai nos contar, o texto sagrado vai nos contar que Judas é tomado de remorso. Remorso é diferente de arrependimento e fé. O arrependimento mais a fé é igual à conversão. Remorso não. Remorso é a dor de alguém que fez algo errado, sabe que fez errado e não sabe como sair disso. E isso que aconteceu no coração de Judas. E Judas, não sabendo por onde sair, porque não tem no seu coração arrependimento mais fé, para pedir perdão, para buscar o Senhor, para se quebrantar diante de Deus. Ele não experimenta aquilo que Pedro experimentou quando negou Jesus 3 vezes e depois, quebrantado, arrependido e cheio de fé, volta ao círculo apostólico e recebe de Jesus perdão. Não, Judas não tem esses sentimentos em seu coração. Judas não tem essa fé salvadora. Judas, o máximo que passa pelo coração dele é remorso e morte. E ele tira a sua própria vida,
Porque Judas não aprendeu a fugir das armadilhas do mundo, porque quem põe o pé no lamaçal do pecado, quem vive os valores do mundo, quem acredita nesses valores que o mundo propõe, quem sai rotulando de fracasso aquilo que Deus chama de projeto de vida, quando o momento crucial da sua vida chega, só deseja fugir dessa dor de alma, desse vazio existencial, e escolhe o pior caminho, e Judas fez isso. Judas não aprendeu que em Jesus Cristo nós podemos transformar fracassos em vitória. Judas não aprendeu que em Jesus Cristo nós podemos transformar fracassos em aprendizado para não mais errarmos daquela forma. Mesmo tendo fé em Cristo Jesus, nós também podemos começar a trilhar o caminho do fracasso. E como eu disse no começo, nós precisamos olhar para o desafio dos 12, não apenas na história de 11 homens vitoriosos, mas também aprender com o fracasso desse Judas. Mesmo tendo fé salvadora no nosso coração, nós podemos ser levados, conduzidos a pequenos desvios que podem trazer e produzir grandes tragédias na nossa história. E nós precisamos ficar atentos. Nós ficamos abismados quando os ouvidos daqueles que estão seguindo o Senhor Jesus começam a ficar atentos demais às propostas que estão por aí, que não tem nada a ver com a missão do Senhor, mas apenas com o sentimento egocêntrico e pecador. Diante das dificuldades, nós devemos ter uma atitude diferente daqueles que não têm Cristo Jesus. Nós não devemos, diante dos fracassos, culpar os outros. Se nós enfrentarmos momentos de dificuldade, fracasso em projetos, em relacionamentos, nós precisamos aprender a assumir responsabilidades. Nós precisamos aprender com cada erro para não repetir os erros. Nós precisamos saber que o fracasso faz parte de um progresso e não esperar que jamais iremos falhar em qualquer área. Nós precisamos manter uma atitude positiva e nos curvar diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu errei. Me ajuda, Senhor, a não errar mais nisso. E vivendo dessa forma e caminhando assim, nós poderemos transformar a nossa história e não cair nesses mesmos erros. Temos que aprender com o erro deste homem, para não errar e não colher terríveis consequências na nossa vida. Pela graça de Deus, nós podemos fazer o caminho contrário àquela agenda que Judas escreveu para si mesmo. Judas fracassou mesmo tendo todas as informações. Nós temos as informações. Nós temos o Evangelho. Nós temos a mensagem de Jesus cravada aqui. É de fácil acesso. A qualquer momento você pode abrir, ler e ser instruído pela graça do Senhor. Esse texto que o Senhor colocou nas nossas mãos, a palavra dele, não é um texto sociológico, não é um texto filosófico, ele vai além disso, é a palavra de Deus. Nós temos acesso à informação. Judas fracassou quando ele deixou a liderança de Cristo para seguir os corruptos. Basta ter bom senso para perceber que as ideologias desse mundo, elas são muito menores e produzem resultados pífios diante daquilo que o Senhor nos chama para viver, como visão, como valor, como missão. A palavra de Cristo Jesus nos chama para fazermos diferença na sociedade. A palavra de Cristo Jesus nos chama para mostrar para esses que estão aí fora que existe sim um relacionamento que é proativo, construtivo, respeitoso, carinhoso, amoroso, perdoador, que nós não somos os donos da verdade, mas conhecemos o Deus que é toda a verdade, como Jesus mesmo disse. E nós seguimos essa verdade e qualquer pessoa pode ter acesso a essa palavra dele, e nós devemos convidar essas pessoas para fugir desses conceitos que estão aí, tão perdidos, tão extremados, que produzem tanta ira em tantos lugares, rupturas em relacionamentos, traição em relacionamentos. Isso não é para nós. Nós não somos como um Judas que subscreve
esses princípios mundanos. Nós somos homens e mulheres que Deus chamou para fazermos a história segundo a vontade de Deus. Judas fracassou porque ele trocou a missão amorosa pelo beijo do traidor. Não devemos fazer isso. Devemos manter, ainda que seja a um alto custo, manter um exemplo de amores verdadeiros, na sensação clara de que o Espírito Santo de Deus nos dá essa plenitude, essa alegria verdadeira, essa vida eterna com Deus. E por isso nós não vamos trocar a missão de Deus pela traição, porque sabemos que o caminho da traição é morte, mas o caminho da missão é vida, e vida em abundância. E foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos reconciliar com Deus. O homem caminhou para longe de Deus, o homem virou as costas para o Criador, o homem começou a construir uma agenda longe da proposta do Senhor. E desde o começo dessa história nós sabemos quantas vezes famílias inteiras foram destruídas, igrejas sofreram, países sofreram, porque abandonaram o caminho da paz, da alegria, do amor, do perdão, da comunhão, da edificação. Cabe a nós olharmos para esses exemplos, nos curvarmos diante do Senhor e dizer: muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio para nos reconciliar. E o Senhor venceu a morte quando ressuscitou ao terceiro dia e nos garante esta vitória. Que o Senhor encontre os nossos corações, não como este homem, com sequidão de estio na sua alma, mas que Deus encontre os nossos corações como homens e mulheres que aprendem com seus erros e acertos, mas que coloca todos eles aos pés da cruz de Cristo Jesus, batendo no peito sempre, dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador, capacita-me, Senhor, nessa jornada, para que tudo o que eu falar e tudo o que eu fizer, glorifique o Teu nome. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos dê força na caminhada, nos conduza com a Tua graça e com a Tua misericórdia, e faça, ó Deus, com que os nossos relacionamentos sejam sempre recheados, ó Deus, dos mais belos testemunhos, dos beijos verdadeiros, dos abraços amorosos, da caminhada com o Senhor. Nós oramos agradecidos, porque podemos aprender na Tua palavra com erros e acertos, e porque o Senhor deixou isso tudo revelado, para que pudéssemos ter sabedoria, conhecimento, e assim, ó Deus, saber discernir pensamentos e propósitos segundo a Tua graça. Conduze-nos assim, para a Tua glória, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.